Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Eu me chamo Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e também dinâmicas para melhorar o aprendizado dos nossos queridos alunos, professores, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição de número 12 da classe de adultos, aonde vai tratar do tema Imersos no Espírito nos últimos dias. Sabemos que precisamos do Espírito Santo, principalmente nesses últimos dias, ser cheio do Espírito Santo para combater, os espíritos malignos que estão aí atuando nesses últimos dias. Nesta lição nós temos 3 pontos e eu apresentarei para os queridos irmãos uma dinâmica muito interessante a respeito do Espírito Santo. Por que nós precisamos do Espírito Santo? O texto áureo dessa lição está em João capítulo 7, versículo 38, que vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão do seu ventre. A verdade prática diz: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Como eu falei para os irmãos, que nós estaremos apresentando uma dinâmica, mas antes de fazer isso, eu preciso explicar um pouco a respeito do conteúdo dessa lição, para que os irmãos possam entender. Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao 12, é a leitura bíblica em classe, e aqui vai estar tratando de uma visão que Deus deu a Ezequiel, aonde ele é levado à beira de um rio, e ele vê então o rio nascendo na casa, debaixo dos umbrais da casa do Senhor, ou seja, nos umbrais da porta do templo. Esse rio vai ganhando espaço e profundidade. O homem que está com ele, revelando nesta visão, leva ele para dentro do rio, e à medida que ele vai caminhando para dentro do rio, ele vai afundando. O homem tem uma vara de medir, tem um cordel de medir, como diz aqui a nossa leitura bíblica, e aí à medida que vai medindo, vai pedindo para ele ir caminhando mais a fundo, e ele vai caminhando e vai afundando, Ele caminha, as águas vai dar no tornozelo, ele caminha mais um pouquinho, entrando para dentro do rio, as águas então dá aí nos lombos dele, e aí ele caminha mais um pouco, e aí chega um momento que ele não consegue mais caminhar, ele vai ter que atravessar o rio a nado. Então o homem que está com ele nessa visão pede para ele voltar para as margens do rio, e ele enxerga ali nas margens do rio árvores frutíferas, cheio de frutas ali, e ali vai trazer uma interpretação interessante nesta visão. Nós vamos entender aqui qual é a revelação de Deus através desta visão de Ezequiel. E eu já quero trazer aqui a primeira dinâmica, ou seja, a dinâmica aqui deste vídeo, para que os irmãos possam entender, e nós estaremos aprofundando mais a respeito desta visão aqui, com relação a esta lição, tá bom? E para esta dinâmica, o professor vai usar, como base o que está escrito no primeiro ponto da nossa lição, no segundo subtópico, o Espírito Santo. Aí vai dizer o seguinte: a imersão de Ezequiel nessas águas podem ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito Santo, João capítulo 5, versículo 6. Aí o professor pode continuar lendo ainda no segundo parágrafo ainda desta lição, após a dinâmica. Aí o professor vai fazer o seguinte: vai levar para a sala de aula um copo com água, já aqui apresentando a lição. Vai levar um copo com água, a água vai representar o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo, e vai levar também para a sala de aula um algodão assim, seco, esses algodão que a gente encontra em farmácia, em supermercado, só uma bolinha de algodão. Esse algodão, meus queridos irmãos, o professor vai explicar para os alunos, vai representar uma pessoa. A água representa o Espírito Santo e o algodão representa uma pessoa. Nesses últimos dias, conforme nós vimos aqui na leitura bíblica em classe, Ezequiel foi entrando dentro do rio, ele foi se afundando, com o propósito de
do homem, fazer ele perceber que as águas são profundas e merecem e precisa ser descoberto, né, a profundidade deste rio. Da mesma maneira, nós precisamos também, né, estar mergulhados no Espírito Santo. Nós não podemos estar secos como este algodão. Este algodão não está molhado, ele está seco, né? Seco. E precisamos do que? Do Espírito Santo. Precisamos ser imergidos, né, pelo Espírito Santo, né, dentro do Espírito Santo. E quando isso acontece, nós vamos ver aqui que o algodão está afundando aos poucos, certo? Da mesma maneira como aconteceu com Ezequiel, na visão de Ezequiel. Ezequiel foi entrando, o homem mediu uma certa quantidade, 1000 côvados, né? O que está escrito na lição. Ele foi caminhando para dentro do rio e foi descobrindo que o rio era profundo. Porém, nessa lição nós vemos aqui que o simbolismo da água é demonstrar que nós precisamos estar imersos no Espírito Santo de Deus, para que quando nós sairmos para fora, nós não estejamos mais secos, mas totalmente inundados pela presença do Espírito Santo, mas totalmente cheios do Espírito Santo dentro de nós, porque o Espírito Santo é quem transforma a nossa vida de dentro para fora. As coisas que acontecem no exterior só acontecem porque a gente está sendo transformado de dentro para fora. Então o Espírito Santo, nós temos que estar inundado, imergido, né, mergulhado, né, ser cheio do Espírito Santo, né, para quando nós agirmos, não trabalharmos para a obra de Deus secos. Meus irmãos, na lição passada eu fiz uma dinâmica com o mesmo algodão e utilizei um isqueiro. Aqui pode ser simbolizado também o crente cheio do Espírito Santo, pode simbolizar também o algodão encharcado de água, porque quando vem as tempestades, simbolizando pelo fogo, o professor pode fazer isso se quiser, levar um isqueiro também para a sala de aula e simbolizar o isqueiro com fogo, simbolizar as lutas, as perseguições. O professor pode ligar o isqueiro e ver que o algodão não vai queimar por causa da água. E a água, então, ela tem esse propósito de não deixar afetar, né, o objeto, né, resfriar. E o Espírito Santo também nos promove, nos causa esta força, né, vindo do próprio Deus, para que nós possamos também resistir o dia mau. E aí o professor pode ler também ainda no segundo parágrafo deste segundo subtópico, onde vai tratar do Espírito Santo, que está escrito no primeiro ponto, o seguinte: o Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito é indispensável na vida do crente. Olha só, meus queridos, nós precisamos de água para sobreviver. Os animais precisam de água para sobreviver. As árvores precisam de água para sobreviver. É indispensável. Na visão de Ezequiel, quando o homem levou ele para fora do rio, ele enxerga na beira do rio várias árvores frutíferas, com folhas também que servem para fazer remédio, para curarem, né, as pessoas através da medicina, através de remédios. Ou seja, a árvore recebe vida por causa do rio, da água. Nós recebemos vida por causa da água, né? E também os animais precisam. Da mesma forma, todo crente, servo do Senhor. Meus queridos, já estou fazendo aqui a aplicação dessa dinâmica, tá bom? Aqui o professor pode utilizar esta dinâmica para já fazer a aplicação na sala de aula. Nós precisamos do Espírito Santo. Todo crente precisa ser conduzido, precisa buscar incessantemente o Espírito Santo em sua vida. Todo crente precisa ser cheio do Espírito Santo, porque, como eu falei no início, nós estamos vivendo os últimos dias nesta terra. Nós precisamos estar preparados para combater o dia mau, para combater as hostes espirituais da maldade,
para lutar contra o nosso adversário, que é o nosso inimigo, para poder também dar uma palavra amiga, uma palavra de consolo, fazer com que as pessoas venham ao encontro de Jesus Cristo, e isso só se dá por meio da ação poderosa dentro de nós, que nos envolve, que é a presença e o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Tá bom, meus queridos irmãos? Esta dinâmica para este dia, para esta semana, tá bom? Eu tenho certeza que Deus falará aos corações dos seus alunos a respeito desta dinâmica tão importante com relação a esta lição de número 12, tá bom? Se você quiser nos ajudar, contribuir com este canal, nós temos uma opçãozinha aqui, valeu, um coraçãozinho, você pode também estar nos ajudando. Também temos um canal de oração e leitura da palavra, vou deixar também um link aqui na descrição deste vídeo, tá bom? E continue orando por nós, intercedendo por nós, porque eu sei que através deste trabalho o Senhor tem falado aos corações. Tá bom, meus queridos? Fiquem todos na paz e até a próxima, se o Senhor Jesus Cristo nos permitir.